Oi, gente, bom dia. Eu tô dirigindo, que eu tô indo pro trabalho. Tô até de cara lavada, não passei um protetor, um batom, não passei nada. Mas eu achei interessante vim bater um papo com vocês. Eu sei que ficou num lugar meio ruim aí, mas eu achei legal. Quem sabe para algumas outras mães, né, ou até para qualquer um, esse bate-papo a gente conseguir alcançar alguém que realmente teve essa experiência ou tem, né, e como soube lidar. Essa semana eu tava conversando com uma amiga, pra quem não sabe, né, eu sou mãe solteira e sou separada, né, no caso. O pai dela, ele é, assim, né, um pouco presente, tudo. Naqueles dias, assim, ajuda a buscar na escola, tá sempre ali com ela. Mas a maior parte, lógico, sobra pra mãe, né? Ai, que ruim, gente, virar o volante vai tampando a câmera. E, enfim. E aí, essa semana eu tava conversando com uma amiga, né, que eu recebi uma proposta de emprego, né, eu sou encarregada de RH, né, e eu sou numa empresa de construção civil, tudo, né, e eu adoro, né, não tenho que também falar nada, também nada da empresa, nada, mas a gente que é principalmente sozinha, mãe solo, né, ou que cuida da casa, que tem uma certa responsabilidade. A gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos, assim como para nós mesmos, só que acaba que nem... Isso é um outro assunto que eu vou vir em outro vídeo para poder bater um papo também com vocês. A gente deixa a gente de lado para poder dar o melhor para eles, né? E aí essa semana me ligaram me oferecendo um cargo, né, assim, eu não tava procurando, né, nada, mas um amigo meu, né, a gente, aqui onde eu moro é uma cidade pequena, né, então é interior, tudo, então todo mundo conhece todo mundo vê nas redes sociais o seu cargo, tudo, e aí acaba que quando abre uma vaga, as pessoas, né, ligam pra você, perguntam se você tem interesse, se você, né, quer participar de uma entrevista. E eu sou a pessoa que eu aprendi, né, com isso, que por mais que eu esteja bem onde eu estou, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se a empresa pode me mandar embora, eu não sei se eu posso me chatear com alguma coisa e querer sair. Então é sempre bom a gente ter alguns contatos, né? Principalmente na parte de profissional. E é muito difícil, né? E aí, nossa, o som deve estar horrível, porque essa rua aqui é horrível. E aí, bom, enfim. Aí esse meu amigo me ligou, falou, Michele, ele é dono, né, de um escritório de contabilidade. E aí ele falou assim, Michele, eu tô com um cliente que tá precisando, né, de uma pessoa que entende de fechamento de folha, de parte de RH, tudo. E aí eu falei, aí ele falou assim, aí eu queria saber se você não tem interesse e tal. Enfim, né, e aí eu falei assim, pode passar meu número, né, a gente bate um papo, a gente conversa, volto a falar, eu sempre vou participar de entrevistas, eu quero saber como que tá a parte de valores, de salário hoje, como que tá, né, em tudo, né, tanto no profissional, quanto em valores da nossa área, assim, né. E aí a pessoa me ligou, aí eu participei de 2 entrevistas, né, só que aí, né, conversando com a minha amiga, tudo, eu falei pra ela assim, como que o salto de uma mãe, ele é muito mais lento, né, profissionalmente, do que, às vezes, para um pai, né, uma outra pessoa. Por quê? Eu, hoje, estou estabilizada, né, lógico, eu nunca fui
estabilizada, eu nunca pensei assim, ah, eu tô estável e beleza. Não, porque eu sei que o dia de amanhã a empresa não gostou de alguma atitude minha, ela vai meter o pé na minha bunda, sem pensar, entendeu? Assim como se um dia me chatear, eu aprendi isso hoje, viu, gente? Me dá um pouquinho mais de valor, e porque assim, é que nem eu falo, eu sempre fui muito responsável para trabalho, muito chata, eu gosto das coisas certas, eu sou organizada, tudo, mas enfim, o dia de amanhã a gente, né, não sabe. E aí, deixa eu virar aqui, aí, eu tava conversando com uma amiga minha, né, eu falei assim, a oportunidade de emprego é muito boa financeiramente e profissionalmente. Eu ia dar um salto, né, no meu profissional, tanto em aprender mais coisas, como eles querem que implanta, né, o sistema do RH lá na empresa deles, que eles ainda não têm, alguns controles que também não tenham no momento, né, enfim, ia ser ótimo pra mim profissionalmente, né. Só que aí, eu falei pra uma amiga minha que também ela é mãe solteira, né, só que ela hoje trabalha na empresa do parente delas, né, dos pais dela, né, dos irmãos, tudo, então tem uma certa flexibilidade. E aí eu falei pra ela assim, como é lento, né, assim, na parte profissional pra uma mãe solo. Eu falei, porque eu fico pensando, tô estabilizada, né, como expliquei aí, só que assim, querendo ou não, hoje eu tenho uma certa autonomia dentro da empresa, um certo, como que eu posso dizer assim, a minha filha ficou doente, eu vou precisar levar ela no médico. Não, tudo bem, nunca me pediram assim, traz o atestado, cadê teu atestado, nunca fui cobrada, né? Aí, ou às vezes hoje eu preciso passar no médico, porque assim também, se eu preciso faltar, realmente eu falto só se eu estiver doente, ou se eu precisar ir fazer um exame aí de rotina, ou se a minha filha precisar, então assim, é só nisso mesmo. Eu não falto à toa, né? Eu tenho responsabilidade, né? Eu tenho deveres para cumprir lá na empresa. O que eu combinei com eles, eu vou cumprir. Enfim, e aí eu tava falando pra ela isso, né? E eu falei pra ela assim, olha, né, se a gente pensar assim, se eu fosse sozinha, eu ia saltar sem medo nenhum, ia encarar, não, é uma proposta muito boa e eu vou crescer profissionalmente aí, vou estudar um pouco mais, vou atrás de buscar novos caminhos, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, mas a gente fica pensando assim, ai meu Deus, querendo ou não eu tô um pouco mais estabilizada, querendo ou não eu tenho uma filha que precisa de mim, essa proposta ia demandar um pouco mais do meu profissional, de correr, de às vezes precisar viajar para outras empresas deles, tal, né? Viajar assim, acho que é dentro do mesmo dia, não é nada, né? Mas que eu tenho horários com ela, que eu tenho horários para levar e buscar, que eu tenho essa responsabilidade que é ela, né, minha filha. E aí eu tava pensando, né, que tem um desenho, não sei se vocês já viram um charge, que, né, acho que é um charge que fizeram, que tem, né, uma escada, né, do profissionalismo, e a mãe, ela tá embaixo com a casa pra arrumar, tá com o filho segurando, enquanto o pai acelera, né? E aí fala, né? É igual, né? Entre o pai e a mãe. E não realmente não é. Igual eu tava falando pra minha amiga. Eu falei, cara, não é. A gente pensa muito,
A gente quer dar o melhor, quer ter, né, tipo, financeiramente, ganhar sempre mais pra poder melhorar a nossa vida, claro. Só que eu falo assim, tem outras coisas que eu não posso fazer. Eu não posso abrir mão da minha filha, de falar assim, eu vou e que se foda, né? Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. E não é, né? Realmente você tem que ter os dois pés no chão, pensar muito se realmente, né, eu posso fazer isso. E não é isso, entendeu? Aí eu sou uma pessoa que eu não tenho uma rede de apoio muito grande. Então, que nem assim, a minha mãe, ela me ajuda, mas ela me ajuda naquele tempinho que é favorável a ela. E tá tudo bem, a responsabilidade da minha filha é minha e do pai dela, igual eu sempre falo, né? Então, eu e o pai dela. Só que esses dias atrás também, eu falei assim que eu ia trocar, né, a Lara de escola, só que eu ia colocar ela numa pública, né, que é num bairro próximo ali da onde a gente mora, tudo. Mas era um pouquinho assim, fora de mão, porque a gente, tipo, só pra entender mais ou menos, eu e ele trabalha aqui pro centro, né, da cidade, e a escola ficaria do outro lado, né, então não teria nada, como que eu posso dizer, nada perto, né, tudo. E ele falou pra mim que não, se eu tiver que trocar, que ele não pode ficar responsável por isso, de buscar ela lá, que se for aqui, né, mais aqui pro centro, tudo, que ele continua ajudando normal, que pra ele, tipo assim, que eu quero dizer? Quando eu preciso mudar toda a minha rota da minha vida, tudo, gente, tudo, é pensando nela. O meu horário tem que bater com o dela. Eu trabalhava até às 5:30 da tarde. Aí esse ano eu tive que pedir na empresa para mim fazer menos horário de almoço e trabalhar e sair às 5 para mim poder buscar ela na escola, né? Enfim, só para vocês mais ou menos assim entender algumas coisas, né? Eu sei que deve ter mães aí que deve ter o mesmo perrengue que eu, né? Corre tudo atrás e vai, faz tudo e tem menos ainda rede de apoio como eu, né? Então, tipo assim, eu não quero entrar em mérito não quero entrar nesse assunto de mas o pai, não, ele faz o que ele pode, o que ele, né, quer. E tá tudo bem, eu não vou ficar mais, já foi uma época aí que eu brigava, que eu ligava, porque a gente passa por uma fase cansativa, né, logo no início, porque fica tudo pra você, enfim. Só que, gente, chega uma hora que cansa você ter que ficar falando assim pras pessoas, você me ajuda, que não sei o que, sabe, assim, então cansa. Teve uma época do meu profissional, né, voltando nesse assunto aí, que é tudo a mesma coisa, né, mas eu tive uma proposta muito boa na época, né, e que era para trabalhar numa usina de canas, né, e a usina, assim, na minha região, é uma das empresas mais grandes. A gente do nosso profissional, gente, tô suando aqui, não tem ar, né? E a gente do nosso profissional, a usina em si aqui na nossa região é a empresa maior que a gente pode crescer profissionalmente, que a gente pode ganhar um pouco mais, né? E eu tive uma oportunidade e quis ir, né? E fui, foi uma experiência muito boa, né? Só que aí, o que me fez sair? A rede de apoio que eu não tinha. Aí eu comecei a fazer muita hora extra. Aí acabou que aí eu chegava em casa e a Lara tava chorando. Porque, né, você demorou pra chegar.
Aí a minha mãe, porque onde já se viu você chegar a esse horário? E o pai dela que tinha um horário pior que o meu, então, assim, aí foi onde eu saí, pedi pra sair, né? E aí eu falei assim, ó, eu vou agora trabalhar no centro, vou trabalhar no centro, né? Porque não tem, né, pra onde correr, né? E aí eu falei assim, eu vou parar aqui, perto do serviço, antes de eu chegar lá. E aí, eu lembro que eu parei, né, e falei assim, eu vou, como que fala? Eu vou sair, né, lá do trabalho, tudo, e vou trabalhar no centro. Não vou mais, né, buscar, porque essa usina, ela era fora. Ela era em outra cidade também. Então, eu pegava o ônibus aqui, eu ia até a usina, depois à tarde vinha embora de ônibus. Então, era assim, era um pouco mais complicado, né? Tudo bem que a Lara era menor, né, tudo. Enfim, mas o ponto é, uma mãe, para crescer profissionalmente, ela tem que ver os horários dela com o filho, a rede de apoio que ela não tem, né? E eu falo assim, gente do céu. E aí, e a gente continua ganhando o que dá para sustentar, o que dá pra fazer dentro de casa. Não que eu ganhe mal hoje, né? Pra poder, tipo assim, não, nossa, né, tá passando. Não, né, a gente tem uma vida boa. Tem uma casa hoje de aluguel, né, muito boa pra morar. A Lara estuda em escola particular, eu tenho horário flexíveis, né, não tô reclamando de nada, pelo amor de Deus, não é esse o assunto. O assunto é que quando a gente recebe uma proposta um pouco melhor, porque a gente quer crescer, tanto profissional quanto material, né, de às vezes poder viajar um pouco mais. Eu não tenho muitas ambições grandes, pode ser que o dia de amanhã mude, entendeu? Mas hoje, eu quero ainda voltar a comprar um apartamento para nós, ou uma casa, não sei o que Deus prepara, né? E eu falo assim, e é difícil. Não é tão simples eu ir lá e falar assim, eu vou sair, vou lá, vou trabalhar lá, vou me matar, vou profissionalmente, vou crescer e também financeiramente e vou embora. Eu vou indo, né, pra não chegar atrasado. E a gente vai conversando mais um pouquinho. E eu falo assim, é muito complicado, né, essa parte, assim, a gente, mãe solo, não espera passar por isso, entendeu? Não espera a gente ter esses tipo de dúvidas em relação a trabalho. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, a minha responsabilidade realmente tá em cima dos horários da minha filha. Não tenho... Eu já faço a entrevista e falo, olha, a minha responsabilidade é ela. Então, infelizmente, se ela ficou doente, não vou poder ir. Vou atrasar, né? Por conta disso, porque ela é minha responsabilidade, entendeu? Lógico, hoje eu e o pai dela, a gente se respeita um pouco mais, coisa que não era. A gente tenta meio que um ajudar o outro em algumas coisas, né? Desculpa. Dentro do que ele pode. Essa é o real. Dentro dos horários que é bom pra ele. Dentro de várias coisas, né, gente? Esse assunto eu acho que é pra um outro vídeo. Mas eu quero dizer assim que eu me solidarizo. Nossa, que palavra que foi essa? Eu entendo, vamos pôr essa palavra que eu acho que é melhor. Eu entendo outras mães também que às vezes, né, passa por essa mesma situação. Eu sei o quanto é difícil
a gente, né, criar um filho sozinho. Eu sei o quanto é difícil a gente bancar uma casa sozinha, com tudo, assim, do bom e do melhor, lógico, nas minhas condições, na minha simplicidade, né? Mas é muito difícil dar educação para um filho, tudo. Eu sei que eu poderia, Michele, você pode pôr tua filha numa escola pública, pode, né, cortar algumas coisas, pode vender um carro e comprar uma moto, gente, mas quantas vezes a gente precisa voltar para trás para poder querer dar um passo para frente? Então hoje, assim, eu não tenho luxo na minha vida. Eu tenho uma vida, assim, muito, assim, boa, não reclamo, igual eu tô falando, né? Não reclamo, eu tenho, graças a Deus, eu tenho alimento dentro da minha casa que não falta. Eu banco a minha casa sozinha, minha filha, precisa de um médico, alguma coisa, eu vou lá, não tem. O SUS vai demorar, eu pago uma consulta pra ela, né? A gente se vira, tipo, dá um jeito, entendeu? Dá um jeito. E hoje, que nem assim, eu não conto com a renda que o pai dela ajuda. Ele ajuda, ele dá a pensão, tudo. Mas é tipo assim, não é a metade do que eu gasto com ela, entendeu? E volto a falar, não é luxo, tá? É algumas coisas que às vezes eu quero dar um pouco melhor pra ela, e tá tudo bem. Isso é uma opção minha, né? Quem vai colher as consequências, como ele mesmo me disse um dia, sou eu. É eu que quero, às vezes, se eu não posso pôr ela numa particular, põe na pública. Então ele tem esse pensamento, eu não, eu quero que pelo menos o estudo, ela tenha um estudo bom, ela estude sim, sabe? E tá tudo bem, sabe? A gente vai levando, a gente vai se organizando, né? Mas eu quero dizer assim que eu entendo muito as mães que realmente não tem uma rede de apoio, que às vezes quer crescer profissionalmente e aí tem que pensar, né? Se pode ou não aceitar algum tipo de proposta, alguma coisa. E eu falo assim, mas Deus vai dando a direção para nós, né? Tem que pensar que graças a Deus ainda a gente tem saúde para poder trabalhar, para poder correr atrás. Quem sabe um dia eu ainda consigo trabalhar só aqui fazendo vídeos com os meus testemunhos, né? Que tem muitos, né? Que poderia ajudar algumas outras pessoas com algum tipo de palavra, né? E o próximo vídeo eu vou tentar falar um pouco de como eu não consegui ainda voltar do outro vídeo que eu postei, como eu não consegui voltar na academia, fazer ainda dieta, e é tudo isso. É porque os meus horários não batem, é porque eu tenho que acordar cedo, ajudar a Lara, é porque é isso, gente. É a mãe solo total, entendeu? E a gente... Vamos pensar que futuramente tudo vai melhorar, sempre, né? Sempre colocando Deus à frente de tudo e agradecendo sempre o que já tem. E que Ele vai colocando sempre o melhor na nossa vida, tá? Eu vou entrar agora, que eu devo estar, acho que um pouquinho atrasada. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.